Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entretanto, em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Isto, porém, fazendo, apanharam grandes quantidades de peixe e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, ao ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Amém. Graças a Deus. Qual que é o propósito, né? O que Jesus veio fazer, né? Ele veio buscar o que se perdeu. Quer dizer, os homens, eles passaram a viver segundo os seus próprios entendimentos, julgando o que é bom e julgando o que é mal, mas pela cabeça deles, né? Agora, as Escrituras, né? Ela é a autoridade de Deus e é ela que fala o que é bom e o que é mal. Então nós temos que ser dirigidos pela palavra de Deus, não por nossas emoções e nem pela particular interpretação da nossa cabeça, do nosso coração, ainda aquele que se estriba no seu próprio entendimento. Isso quer dizer o seguinte, que o nosso pensamento tem que estar cativo a Deus, pensar como Ele quer que a gente pense. Em Filipenses 4, né, ele diz o seguinte: tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, tudo que é responsável, tudo que é real, se algum louvor existe e se alguma virtude há, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então ele fala até a maneira que nós devemos pensar, porque o pensamento do homem, ele originado da queda do homem, o pensamento tem asas e ele começa a pensar coisas que não são do agrado de Deus, não coincidem com a palavra de Deus, sob a sua própria maneira. E então Jesus veio então trazer o nosso pensamento, trazer o nosso coração à obediência de Deus, né? Então, aquele que conhece a palavra de Deus, ele se disciplina, ele se coloca em disciplina, ele se coloca sob a autoridade de Deus. Então, o coração do homem vai ter muitos desejos, mas nem todos os desejos são lícitos. Ele diz: todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. Jesus veio para nos dar novo nascimento, quer dizer, mudar a nossa natureza, fazer a gente de novo. Ele não veio melhorar, ele veio fazer de novo. E ele trouxe a palavra, as regras, os preceitos de Deus. Quando as pessoas aceitam a Jesus, né? O que elas estão aceitando? Elas estão aceitando as Escrituras.
elas estão aceitando as regras de Deus, os mandamentos de Deus. Não são só 10, não. Toda a palavra é para quê? É para nosso ensino, é para nossa correção e para nossa edificação. Então, nós nos submetemos a Deus. E aqui, o que Jesus espera de nós? O que Ele quer de nós? Então, olha bem, todos querem proteção, estabilidade, provisão, querem conforto, né? Querem repousar. Mas Ele não veio trazer só isso, né? Ele veio trazer todas estas coisas. Mas Ele quer que nós sejamos o quê? Servos de Deus, quer dizer, obedientes a Deus, vivendo e agindo conforme os propósitos de Deus. E aqui nós vemos, né, ele fala com Pedro, o que ele veio fazer. Ele falou assim, eu chamei vocês, né, como que ele chama? Primeiro ele vai impactar Pedro, né, e todos que ali estão. Falou assim, olha, lança a rede ao largo, né, leva o barco ao largo e lança a rede. Aí o Pedro fala o quê? Nós pescamos a noite toda e nada apanhamos, porque nós estamos cansados de trabalhar, as nossas mãos estão com bolhas, né? Estamos cansados e nada apanhamos, mas sobre a sua palavra eu lançarei a rede. Quer dizer, o que ele fez? Ele obedeceu ao que Jesus falou, faça isso, né? Então, quando, né, nós obedecemos ao comando de Deus, obedecemos à palavra de Deus, nós temos colheita que nós nunca esperávamos ter. A verdade é essa. Então, né, às vezes a pessoa resiste à palavra de Deus, ou quer diferente do que a palavra de Deus fala, e não tem colheita. Agora, a colheita depende da nossa obediência à palavra de Deus. Se a palavra diz algo, vamos obedecer à palavra, que Ele vai dar uma colheita, Ele vai dar um resultado que nós vamos ficar maravilhados. A verdade é essa, a obediência leva a uma colheita maravilhosa, a uma colheita abundante. Então, obedecer a palavra, não ao nosso coração, não o que a gente acha, não o que a gente pensa, porque nós devemos pensar conforme a palavra. O nosso pensamento tem que ficar cativo à palavra de Deus, quer dizer, vou pensar conforme a palavra. Por isso que a Bíblia fala para nós meditarmos na palavra de dia e de noite. Para quê? Né? E Jesus fala também assim, vocês estão lavados pela palavra que vos tenho dito. Lavados como? Né? Lava, o que é lavado é apartado das sujeiras, das imundícias. Né? Ele fala assim, vocês estão lavados, quer dizer, vocês estão limpos, quer dizer, aquela gama de pensamentos errados, de desejos desenfreados, errados, né? Fora da palavra, ele vem e ele lava. O que lava? A palavra, né? As pessoas falam assim, vamos seguir Jesus. Como que você vai seguir a quem você não está vendo? Seguir Jesus é seguir a palavra de Deus. Não é uma religião. Deus não é religião. Os religiosos, o que eles querem? Querem viver tranquilo, querem viver bem, querem ter felicidade, querem ter paz, querem ter alegria, não é isso? Querem ter proteção. Então, perdem o contato com Deus e querem fazer de Deus um mordomo. Sentam-se à mesa e querem ser servidos. E Jesus fala, eu vim para servir e não para ser servido. Ele veio para servir, serviu, e agora é a nossa vez de servir. É estar submisso a Deus, é entrar nos propósitos de Deus, é entrar na dimensão que Deus quer que a gente entre.
E quando nós obedecemos a palavra de Deus, quer dizer, lançamos as redes, né, sobre a palavra de Deus, embora tenhamos vivido uma vida na contramão de Deus, segundo os nossos desejos desenfreados, sem disciplina nenhuma, né, sem passar pelo crivo de Deus, né, mas quando um dia decidimos a nos submeter a Deus, quer dizer, a entrar em obediência à palavra de Deus, nós passamos a ter o quê? A experimentar as maravilhas de Deus, passamos a experimentar a boa, perfeita vontade de Deus, né? Para entregar, apresentar os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus nos criou e Ele criou para nós um modelo para que a gente possa viver conforme Ele. Ele sabe, Ele conhece a nossa natureza, Ele sabe, Ele foi Ele que fez. Então tudo que você adquire aí, todos os aparelhos, tudo que você precisa, que você tem um manual de instrução, porque alguém fez, alguém desenvolveu, tem um manual de instrução. Esse manual de instrução, para que ele serve? Dizer como que funciona. Você vai usar esse equipamento dessa forma, né? Se você usar errado, vem lá até uma advertência, né? Use o equipamento conforme o manual de instrução. Nós não responsabilizamos, assim que está lá nas advertências, nós não responsabilizamos, né, pela garantia se o equipamento for usado de forma errada, de forma diferente. Então, Deus é o nosso fabricante, Ele nos fez. Então, Ele ditou como que nós devemos funcionar, como que nós devemos falar, como que nós devemos proceder, como que nós devemos pensar, o que nós devemos desejar, né? Que tem desejos de toda ordem, mas muitas vezes desejos errados, né? O que vai acontecer? Vai dar problema. Desejo errado vai dar problema. Petição errada, petição que não é conforme a palavra de Deus, né? Os homens têm muito disso, petições, orações para satisfazer os seus egoísmos, a sua soberba, né? Isso não vai dar certo, não vai dar certo. Então, por isso que fala que o Espírito Santo nos ensina a orar. Quem que é o autor intelectual das Escrituras? O Espírito Santo. Então, nós meditando a palavra de dia e de noite, tendo prazer nela, nós vamos lavar, a nossa mente vai ser lavada, né? Quando ele fala de coração, ele está falando da mente, do nosso centro de comando, e de raciocínio e de decisão, né? Então, nós vamos nos submeter à palavra de Deus, agir conforme a palavra de Deus. Nós vamos estar lavados, quer dizer, os nossos desejos vão ser conforme os desejos de Deus. Por isso que fala que a vontade de Deus é melhor para nós do que a nossa vontade para nós. Então, né, quer viver bem? Por isso que Jesus disse o seguinte: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aonde está a vida? As pessoas estão perguntando, aonde está a vida de abundância que ele veio trazer? Não? Ele trouxe, mas você obedeceu a palavra? Você obedece a palavra? Você ora conforme a palavra? Você deseja, os seus desejos são conforme as Escrituras? Né? Por isso, a relevância, a importância de conhecer a palavra de Deus. Para quê? Para que você possa, né, ter o seu direcionamento da sua vida, seus pensamentos, suas atitudes, seus desejos e as suas decisões há de ser conforme a palavra de Deus. As pessoas ficam perguntando muito assim, mas qual que é a vontade de Deus para mim? Qual que é a vontade de Deus para você?
Está expressa nas Escrituras. Por isso, né, aí as pessoas falam muito assim: eu quero ser cheio do Espírito Santo. Mas como eu vou ser cheio do Espírito Santo? Sendo cheio da palavra. Por que Davi falou que o meu cálice transborda? Justiça e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Como que o meu cálice vai transbordar? Como que a pessoa pensa logo num copo, numa taça de vinho, né? Está derramando, né? O que ele está dizendo aí, né? Meu cálice transborda de Deus, transborda da palavra de Deus. É isso, né? A hora que nós estivermos transbordando a palavra de Deus, aí nós seremos disciplinados. Quer dizer, este aqui tem regras no agir, no pensar, no falar, no fazer. Então, no decidir, pessoas estão decidindo errado. Decidir fora da palavra, contrário à palavra, vai dar problema. Né? Por isso que ele nos deu olhos de águias. Conforme a decisão que você toma, conforme os desejos que manifesta na sua vida, nós sabemos se vai dar certo lá na frente ou não. Esse é o olho de águia, quer dizer, você vai enxergar longe. Então, tudo, e olha bem, a palavra diz o seguinte, que Deus, Ele zela pelo cumprimento da sua palavra. Ventos procelosos, eles lhe executam a sua palavra. E ela não volta vazia sem antes cumprir o que seja do agrado de Deus. Então, nós temos a oportunidade de ter uma vida de abundância, livre de preocupações, de ansiedades, de medos, de angústias. Vai ficar sem problema? Ele não prometeu isso. O que ele promete é que se você andar conforme a palavra, você vai ter armas espirituais, armas e recursos espirituais para vencer todas as circunstâncias adversas que vêm contra você. Então, por isso que você vai habitar no esconderijo do Altíssimo. Eu canso de falar isso, não canso de falar. O que é habitar no esconderijo? É viver conforme a palavra, pensar conforme a palavra de Deus, decidir conforme a palavra de Deus. Mas que decisão eu devo tomar? Ore. Ele fala que tudo que nós buscarmos em oração, Ele vai nos dar. Você tem decisão para tomar? Ore, até vir a resposta. A resposta virá, a decisão que você deve tomar virá com uma paz, porque Jesus é o príncipe da paz. Você orou e teve paz, aquela é a direção, aquela é a decisão que você pode tomar. Ele nos dirige, Ele cuida de nós, Ele é o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso provedor. Ele é tudo para nós. Agora, o que Ele quer? Ele quer só que a gente viva bem? Não, Ele quer também que nós deixamos os nossos egoísmos, de centrar a vida só em nós mesmos, porque Jesus não pensou em si mesmo. Ele pensou em você, pensou em mim, pensou em todos aqueles que vieram a crer. Então Ele se deu, né? O egoísta não se dá. O soberbo, né, quer ser melhor, quer ser maior, né? E não é para ser assim. Nós devemos centrar a nossa visão, nosso coração em Cristo Jesus. Ele se deu. E aqui, né, Pedro obedece a palavra e Pedro fica admirado porque pesca a noite inteira. Talvez você tenha pescado, você tenha trabalhado a vida inteira e nunca teve uma colheita satisfatória. Mas a hora que você ouve a palavra de Deus, né, fala assim, sobre esta palavra, sobre a palavra de Deus, eu vou lançar a rede, quer dizer, né, eu vou lançar
o meu coração, eu vou entrar em obediência ao que Ele fala. Aí você vai passar a ser o quê? Surpreendido pelo que Deus dá para você. Amém. Não é que nós... Agora, o que acontece com as pessoas? As pessoas ficam procurando em dádivas. Eu quero isso, eu quero aquilo. Não, queira Deus, queira a sua palavra. Ele diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. O que é isso? Vasculhe a palavra, procure a palavra, viva em oração, busca o Senhor. Aqueles que me buscam me acham, Ele fala assim, aqueles que me buscam me acham, eu me deixarei achar por aqueles que me buscam. E a palavra de Deus é mais valiosa do que muito ouro depurado. Olha bem, quantas pessoas estão procurando coisas, mas o mais valioso que eles devem buscar é a palavra de Deus, em guardar os preceitos de Deus, a grande recompensa. Essa é a vida abundante que Ele veio trazer para nós. Essa é a vida, quer ter vida abundante, Então, agora, isso é resultado de confiança em Deus. Olha bem, Pedro confiou, ele confiou, lança a rede. Eu pesquei a noite inteira, mas estou confiando no Senhor. Lançou, Aí vem tanto peixe que eu falo, mas onde que esses peixes estavam escondidos esse tempo todo? Ou talvez você tenha trabalhado muito na sua vida, Agora, quando você obedecer a palavra, você vai ficar admirado. Falar, opa, onde estava escondido todas estas coisas, todas estas bênçãos, onde estava escondido? Então, aí o que acontece com Pedro? Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou de Pedro e de seus companheiros. Eu quero que você fique admirado, Quando você entra em obediência à palavra de Deus, você vai ficar admirado, como Pedro, a admiração se apoderou deles, E Pedro, então, reconhece que, vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, que sou um pecador. Ele viu, ficou maravilhado com tudo aquilo, Pois à vista do que fizeram, a admiração se apoderou deles e todos os seus companheiros. Aí Jesus revelou para ele, se revelou a eles, deu sinal notório de que a palavra dele é válida, de que a palavra dele traz recompensa, a palavra dele traz bênçãos, a palavra dele gera milagres de toda ordem. E aí, mas o que Jesus queria de Pedro? O que ele queria de Pedro? Somente que ele ficasse maravilhado? Somente que ele enchesse o barco de peixe? Porque aquilo, ter muitos peixes, isso gera riqueza, gera recursos, mas era isso que Jesus queria? Ele queria trazer Pedro para si. A palavra diz que Deus nos atrai com cordas de amor. Ele vai criar uma situação para atrair as pessoas, para atrair os que são o que Ele quer, atrair nós para Ele. Fala que Ele derrama sobre nós os dons com toda prudência. Ele estuda nós, Ele está te estudando, meu irmão. Como você age, o que você fala, o que você pensa, como você ora, para ver se Ele pode depositar na tua vida dons espirituais, armas espirituais, recursos. Se Ele vai poder destacar mais anjos a teu favor. É isso que Ele quer. Mas qual a finalidade? Qual o propósito? Porque Deus te resgatou das trevas para a luz, para você folgar, para você se pousar de bacana, A resposta é absolutamente não. Eis que eu envio vocês para o meio de lobos devoradores. Olha bem, levar a vida para vocês,
Não vai ter aquelas facilidades que vocês pensam, não. Porque eu envio vocês para o meio de lobos devoradores. E aí ele chega para Pedro e fala, aí ele mostra qual o propósito, qual o objetivo, por que Deus te chamou, por que Deus te recebeu, por que Deus te aceitou, né? Aí ele fala que não temas, doravante serás pescador de homens. Ele te chama para ser pescador de homens. Pescar homens significa o seguinte: testemunhar de Jesus, levar a palavra do reino de Deus para o coração das pessoas, para que elas se convertam, né? Para que elas se arrependam, né? Ele diz aqui em Atos, né? Em Atos 2, ele fala que Pedro vai lá e à vista do Espírito Santo que fora derramado, né? Aí eles chegam e perguntam, Pedro vai e prega, falando a respeito de Jesus, falando dos propósitos, falando do Espírito Santo. E aí eles ficaram compungidos, né, diante daquelas maravilhas. E eles disseram assim, que faremos? Que faremos então? O que é que nós vamos fazer? Aconteceu estes sinais, o derramamento do Espírito de Deus, Jesus veio e foi crucificado, né? Trouxe a palavra para nós, né? E Pedro então fala para eles, arrependei-vos e sejam batizados em nome de Jesus. Quer dizer, arrependimento, quer dizer, eu pensava de uma maneira, eu entendia de uma maneira, mas a hora que eu vim para a palavra de Deus, agora eu vou pensar como Deus quer que eu pense. Eu vou fazer o que Deus quer que eu faça. Os meus desejos vão ser conforme Deus. Eu vou lançar a minha rede sobre a palavra de Deus. Toda a minha esperança, né? Se possa dizer assim, em linguagem mais vulgar, eu apostarei todas as minhas fichas em Jesus, né? Porque Ele não chama nós para ser somente envolvidos com Jesus. Eu vou ao culto, eu jejuo, como ele falou lá para os fariseus, né? Eu dou o dízimo, eu jejuo, né? O que ele veio fazer? Seja pescador de homem. Eu me dei a vocês, eu trouxe a minha palavra a vocês. Eu trouxe o reino de Deus a vocês. Eu enchi o coração de vocês. Agora, o que eu desejo de vocês? Que vocês agora sejam pescadores de homem. O que você recebeu, de graça você recebeu, de graça você vai dar. Você vai testemunhar de Jesus. Você vai falar das maravilhas de Deus. Você vai testemunhar da palavra de Deus, né? Falar das maravilhas de Deus. Então você vai pegar os pensamentos dos homens, vão trocar os pensamentos, tirar as falsas doutrinas e trazer as almas para o reino de Deus, para que se convertam, entendam com o coração, sejam salvos e curados. Para quê? Para que tenham a entrada no reino de Deus, para que tenham salvação. Então, não temas, serás pescador de homens. E ele fala mais, ele fala assim, eu envio vocês para o meio de uma geração corrupta e perversa. Quer dizer, a hora que você levar a palavra de Deus, você vai encontrar resistências, vai encontrar perseguições, vai encontrar incredulidades, vai encontrar indiferenças, vão até submeter você a ridículos, a críticas, mas você sabe em quem você tem crido. Você sabe que você encontrou o tesouro escondido. Então, aqui é comparado ao reino de Deus, ó Jesus, é comparado a um tesouro escondido, que o homem foi, cavou, encontrou, depois fechou ali, foi para casa, vendeu tudo que ele tinha. Quer dizer, eu tinha pensamentos errados, eu tinha desejos errados, eu tinha meus pensamentos errados, mas agora eu encontrei um tesouro, né?
Então encontrou um tesouro. Ele se despede do velho homem que se corrompe com as suas paixões. Agora ele é uma nova natureza. Agora ele é testemunho de Jesus. É tão forte isso, de ser testemunho de Jesus, que Jesus fala assim: aqueles que recebem vocês em meu nome, a mim me recebem. Olha que coisa, quando você sai, quando você fala, né? Fala das maravilhas de Deus, você é testemunha, você é pescador de homens, aqueles que recebem vocês, é a mim que recebem, né? Quando eles vêm causar problema para você, não é para você que eles causam problema, é para Jesus que estão causando, né? Então, não somos nós mais que vivemos, mas Jesus vive em nós. Aquele que recebeu vocês, recebe Jesus. Então saiba se comportar conforme, né, os ditames de Deus. Olha bem, é tão forte isso que aonde você for, o que você falar, o que você fizer, né, você é como Jesus. Você é como Jesus. E aqueles que recebem você está recebendo a Jesus. Glória a Deus. Então, creia e serás batizado. Ele foi pregando em toda parte e todos foram pregando o Evangelho a toda parte, o Evangelho do Reino. E o que acontecia? Cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra com sinais que se seguiam. Então, onde você for, vai ter sinais de Deus. Sinais de Deus. A Sulamita, né? A Sulamita olhou Eliseu passar e ela fala com o marido dela: meu marido, eu vejo que esse homem que se passa por aqui é um santo homem de Deus. Que todos possam te enxergar assim e que com a tua vida, o teu comportamento, as tuas petições, né, o seu pensamento, todas as suas ações venham a refletir Jesus em você. Venha refletir Jesus em você, né? Porque as pessoas vão dizer: isso aí é um santo homem de Deus, essa aí é uma santa mulher de Deus. E você é um pescador de homens, é uma pescadora de homens para a glória de Deus, ganhando almas para Jesus. Isso é conversão, né? Para as pessoas se converterem, né? Para que as pessoas tenham a luz de Cristo, a luz do Evangelho. Não é uma vela acesa, não é luz da companhia energética, mas é a luz de Deus, o entendimento de Deus. Olha, então nós devemos ser o quê? Frutíferos. Eles nos chamam para ser frutíferos. Quantas almas, né? Cada alma é uma pedrinha na sua coroa. Então o propósito dele, você recebeu maravilhas de Deus, você recebeu bênçãos de Deus, você recebeu iluminação de Deus, você recebeu armas espirituais de Deus, dons de Deus, dons espirituais, para quê? Qual que é o sentido? Agora você se multiplique, agora você faça discípulo, né? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, né? Fazei discípulos de todas as nações, aonde você for, quem você é, todos têm que saber que você é de Deus, meu. Você é de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Amém. Senhor Deus, Pai Santo, obrigado. Senhor, aqueles que estiver ao alcance da nossa voz, seja abençoado, tenha paz, alegria, triunfo sobre a tua vida, haja avanço sobre a tua vida, haja compreensão e entendimento dos propósitos de Deus para a tua vida, para a glória de Deus. Haja paz, haja alegria, haja triunfo, e eu trago todo o pensamento cativo à obediência de